no ar o Com a Câmara na cidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um projeto de lei da Prefeitura que visa extinguir a atividade dos cobradores de ônibus em dias e horários específicos. O assunto tem gerado muita repercussão entre a categoria. Quer saber mais sobre a questão? Então acompanhe o programa que está começando. Cerca de 3.600 cobradores compõem o transporte coletivo da capital atualmente. A alegação da Prefeitura é que muitas cidades, inclusive da região metropolitana, contam com um número reduzido ou nenhum cobrador. Além disso, o aumento no número de isenções e de passageiros utilizando o cartão para pagar a tarifa faz com que, segundo o Executivo, a figura do cobrador não seja mais tão necessária. A categoria discorda. A utilidade do cobrador é muito importante dentro do ônibus, né? A questão da segurança, né? A questão dos idosos, que a gente precisa de apoio, principalmente a questão do cadeirante. Imagina você, tu tá ali na Oswaldo Aranha, carregando os alunos que vão para a Universidade Federal, aparece um cadeirante, tu não consegue sair do teu local, tem que pedir ainda favor aos passageiros e ainda a gente utilizar ainda elevador, botar um cadeirante, então não tem condições técnicas de só o motorista sozinho e ainda cobrar, né? É difícil para nós, sem a presença do cobrador. Nas últimas 2 semanas, a presença de rodoviários foi intensa no Legislativo. Com a expectativa de que o projeto pudesse ser votado, a categoria lotou as galerias do plenário Otávio Rocha, de onde manifestou contrariedade à proposta. Funcionário da Carriza há 8 anos, Maximiliano da Rocha afirma que a função do cobrador vai muito além de cobrar a tarifa dos passageiros. Nosso papel é uma comunicação que existe entre nós, sempre a gente se enxerga por um espelho, onde eu consigo fazer um sinal para o meu motorista e ele vai fazer sinal para um policial ou para alguém que esteja na rua, conseguir pedir socorro de alguma forma, ou até eu mesmo, dependendo da situação, a gente vai acabar agindo na hora, uma situação de um assédio, alguma coisa que não vai permitir que aquilo continue acontecendo, e eu acho que é fundamental ter as duas pessoas exatamente para isso, porque o motorista precisa focar no trânsito, ele precisa focar no ato dele, que é dirigir ônibus, e por isso ele precisa de uma pessoa assistindo ele para as outras atividades necessárias dentro do ônibus. O projeto em tramitação autoriza o Poder Executivo a reduzir gradativamente a tripulação dos ônibus em casos de rescisão do contrato de trabalho, aposentadoria, demissão ou falecimento do funcionário. Segundo a proposta, o cargo de cobrador também fica extinto, das 10 horas da noite às 4 horas da manhã, e também aos domingos, feriados e dias de passe livre. Caso a matéria seja aprovada, deve haver, segundo a Prefeitura, uma redução imediata de 5 centavos na tarifa. Mas nas ruas da capital, os passageiros não estão convencidos sobre a necessidade de retirada dos cobradores. Eu não concordo e vai causar muito transtorno. Porto Alegre não está preparado para o nosso transporte, não ter cobrador. E outra que também vai causar muito desemprego para os cobradores, né? Todos necessitam do trabalho, né? Então, não concordo com essa atitude da Prefeitura. Eu acho uma injustiça, porque vai haver desemprego, porque nós também estamos tirando os cobradores em Alvorada e eles também estão revoltados e tem razão, porque o Brasil já está com um monte de desempregados e agora esses cobradores, onde é que eles vão botar? Eu acho que não deveriam tirar. A senhora mora em Alvorada e lá já estão tentando fazer isso? Também estão tentando dentro dos ônibus lá que fazem a linha dentro de Alvorada. Vários já não tem mais cobradores. As pessoas se atrapalham, principalmente nós idosos, né? Eu tenho carteirinha, mas tem uns que não têm, tem outros que vão pagar, o motorista tem que fazer troco. Eu sou contra a retirada do cobrador pelo seguinte motivo. É mais fácil dos vagabundos assaltarem o ônibus só com o motorista. E o motorista tem que fazer a função de motorista, cobrador, fiscalizar quem está entrando, ônibus com cadeirante, tem que estar ele parando o ônibus, descendo o cadeirante para depois. Então eu sou contra essa
resolução. O motorista precisa do cobrador, não tem como não precisar. Como é que ele vai prestar atenção no volante, dirigindo e ainda cobrar a passagem do pessoal? Isso é palhaçada, né, moço? André utiliza o transporte coletivo todos os dias para se deslocar do centro de Porto Alegre até o local de trabalho. Para ele é importante contar com o auxílio de 2 profissionais na hora do embarque e desembarque. De repente, se só tá o motorista, não tem como ele mexer ali na coisinha e segurar embaixo, de repente, vai que a gente cai ali, né? Pelo menos pra gente é bem complicado, assim, se não tiver os dois juntos, né? O motorista e o cobrador. Normalmente no teu dia a dia, utilizando o transporte coletivo, tu precisa justamente do apoio do cobrador para que tu possa subir no ônibus. Preciso, com certeza. Preciso. O cobrador ajuda bastante os cadeirantes, assim. Porque a gente está vendo que está sendo enxergado isso para alguém, alguém está enxergando que a necessidade que tem de nós estarmos ali é da coisa mais sutil até a coisa mais severa, é a sutileza de eu chegar para um passageiro e dizer baixa o bracinho do teu banco para tu não cair enquanto o ônibus estiver em movimento. A gente vê que eles ficam felizes, é uma pessoa idosa que às vezes quando ela cair ali ela vai se machucar muito por um tombo daqueles, e aí ela pensa olha ali, tem alguém que está olhando para mim, tem alguém cuidando de mim aqui, e assim como várias outras pessoas com qualquer outra dificuldade, até mesmo do tipo uma pessoa que vem de fora da cidade, que precisa se deslocar aqui dentro, mas não sabe onde vai descer, não sabe onde vai contar com o nosso apoio para isso. Como é que o motorista vai dirigir o ônibus, cuidar a parada, cuidar quem está sentado à direita, cuidar quem está correndo algum risco ou quem está sendo assediado dentro de um ônibus? Não tem condição de uma pessoa só fazer isso tudo. O que nós queremos é dialogar com todos os vereadores, com toda a base e com além base, para que os vereadores se sintam confortáveis para votar no projeto com total entendimento. Enquanto os vereadores não têm a total garantia de discussão, do diálogo, nós vamos aguardar, mas tenho certeza que todos os vereadores da base, mais alguns vereadores, estão entendendo o projeto e no momento de votação do projeto, tenho certeza que nós conseguiremos, porque é uma necessidade da cidade de Porto Alegre rever o transporte público. O projeto que prevê a extinção dos cobradores também foi debatido em audiência pública no Legislativo da capital, no início do mês de dezembro. Na ocasião, o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Rodrigo Tortoriello, afirmou que se nenhum cobrador fizesse parte do sistema, a tarifa da capital poderia custar quase R$1 a menos em relação ao valor atual. No entanto, segundo Tortoriello, a intenção da prefeitura não é extinguir todos os cargos. Não temos intenção nenhuma de demitir ninguém. O projeto, pelo contrário, ele visa preservar o emprego das pessoas para que não ocorra uma demissão quando a tecnologia vier a substituir a atividade do cobrador, que é uma coisa que vem acontecendo. A gente já pode ver nas próprias lanchonetes, bares, restaurantes, as pessoas já pagam bastante com cartão de crédito, enfim, tem outros meios de pagamento mais acessíveis. Para que isso não aconteça de forma rápida, imediata, o governo preparou uma medida onde essa substituição é escalonada. Isso foi conversado com o sindicato entende esse tipo de substituição gradativa. Porém, a gente entende também a reação das pessoas com medo de perder o emprego. O que o projeto pretende é que essa substituição não ocorra de uma vez só. Então, com isso, a gente apresenta algumas situações que, ao contrário do que foi dito pelo sindicato, se saíssem todos os cobradores, a redução na passagem seria de quase R$1 e não de 5 centavos, como eles alegam. A substituição gradativa, sim, daria uma redução de 5 centavos e assim gradativamente até que todo o processo fosse completado daqui a alguns anos. O que o projeto pretende é que não sejam contratados novos cobradores e quem está lá mantenha o seu emprego e à medida que forem aposentando, saindo do serviço, aí sim essas pessoas não seriam substituídas. O empresário não poderá demitir nenhum cobrador de ônibus por sua livre e espontânea vontade. Ele somente poderá retirar quando o cobrador quiser deixar de trabalhar na empresa ou através da emenda de nossa autoria junto com outros vereadores que prevê que a empresa de transportes tem que fazer
cursos de qualificação e esses cobradores possam ser, ao contrário de demitidos, eles possam ser promovidos a motoristas, administradores. Aí nesse caso ele vai querer sair, a empresa não terá a obrigação de repor. Então o que o projeto prevê é a não obrigatoriedade de ter a dupla motorista e cobrador, principalmente naqueles horários de 22 às 4 da manhã, domingos, feriados e dias de passe livre. No entanto, alguns vereadores temem que a proposta gere desemprego. Presidente do Legislativo, a vereadora Mônica Leal é contrária à extinção dos cobradores, principalmente diante do cenário econômico que o país e o Estado enfrentam. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, são famílias que estão com dificuldade de manter seus gastos, de administrar, e aí eu recebo aqui na Câmara um projeto do Executivo, do governo Marquesan, que tem como objetivo terminar com os cobradores de ônibus no horário das 22 às 4 da manhã, feriados e finais de semana. São inúmeras as razões. Primeiro que vai afetar 3.600 pessoas, imagina isso. Quantas famílias não terão esse impacto? É como se essas pessoas fossem móveis, tira daqui, bota ali, descarta. Não é assim que tem que se fazer. São vidas que têm plano de saúde, que têm escola, que têm alimentação, que têm suas contas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que eu vou na linha da segurança. O motorista ele tem que estar focado no trânsito. Ele não pode ficar olhando o que está acontecendo dentro do veículo. Então o cobrador serve justamente para isso. Ele faz essa segurança, ele controla até mesmo um assalto, um assédio ou a entrada de um cadeirante. É ele que vai possibilitar essa entrada da pessoa com deficiência, ele que vê uma porta mal fechada, ele que organiza os passageiros, senta aqui ou ali. Então não tem sentido, eu não consigo entender, esse projeto é esdrúxulo, é completamente descabido e eu me posicionei desde o início contra. Nós temos que pensar na cidade de Porto Alegre como uma cidade de idosos. Nós temos o maior, hoje Porto Alegre está despontando como uma cidade de idosos. Tu imagina um idoso entrando num veículo sem nenhuma ajuda. Isso também o cobrador faz. Então eu desde o início me manifestei contrária. Quando eu comecei a estudar, a ler sobre esse projeto, receber as pessoas, eu me coloquei à disposição para fazer essa audiência pública justamente para que o governo pudesse entender o impacto que será isso na vida dessas pessoas, na cidade de Porto Alegre, nos usuários, enfim, em toda a corrente, né, da economia e do bem-estar das pessoas. Rodoviário por mais de 20 anos antes de ser eleito como parlamentar, o vereador Paulinho Motorista defende a manutenção dos cobradores em todos os dias e horários. E o motorista não tem como trabalhar sem o cobrador. O cobrador auxilia o motorista em tudo. O motorista tem que cuidar do trânsito, que já é difícil com esse trânsito caótico. E o cobrador auxilia nos cadeirantes, auxilia nos passageiros, auxilia em assalto dentro do coletivo, assédio nas mulheres, que tem muito. A primeira coisa aponta para o cobrador passar para o motorista para poder parar. Um assalto tem que parar o ônibus. E o cobrador que auxilia. Então o cobrador faz várias funções ali. O motorista não tem como trabalhar sozinho no ônibus. Os motoristas já estão até se encostando com problema de estresse, depressão, infarte, Marjorie, porque a pressão do trânsito, imagina colocar mais uma função no motorista no dia a dia, sendo que ele auxilia o motorista e a nossa população de Porto Alegre que precisa dos cobradores. Mas para o líder do governo na Câmara Municipal, o vereador Mauro Pinheiro, é preciso buscar alternativas para a sustentabilidade do sistema. O transporte coletivo perdeu muitos passageiros, principalmente com a entrada dos aplicativos. Os aplicativos levaram uma fatia daquele passageiro que pegava o ônibus, principalmente que nós chamamos da corrida curta, aquele passageiro que pegava o ônibus por 3, 4 paradas. Hoje ele não pega mais ônibus, muito difícil ele pegar porque o aplicativo sai mais barato do que a passagem de ônibus. Então com isso nós perdemos um grande número de passageiros que está afetando gravemente o transporte coletivo. Então essa é a nossa preocupação em buscar mecanismos para que a passagem
do ônibus não tenha um grande aumento no ano que vem. Então são vários projetos de lei que nós estamos encaminhando, outros projetos que virão, porque nós queremos, na verdade, salvaguardar o transporte coletivo na cidade de Porto Alegre. O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Câmara, também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.